Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de top 7, né, mais um vídeo de ranking que eu venho trazer para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do meu grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que se puderem, né, e quiserem também, me sigam nas minhas redes sociais, né, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. E outra coisa também que eu peço para todos vocês é que assistam o vídeo, né, na velocidade normal e do começo ao fim, para poder me ajudar na monetização e também me ajudar, né, a aumentar as horas assistidas do canal. Então é isso, galera, da Jobo, vamos para o vídeo. Daí, Diogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, né? E o vídeo de hoje, né, o top 7 de hoje vai ser top 7 dos convidados mais famosos em podcast brasileiro, né? Basicamente, né, podcast foi uma coisa que é um sucesso mundial, né? Só que chegou aqui no Brasil mais no tempo da Covid-19, né? Que basicamente o pessoal utilizou, não podia sair de casa, né? Então começou vamos dizer assim, utilizar, né, de conteúdos mais longos, né? O podcast geralmente tem mais de uma hora. Então, fez muito sucesso, né, alguns podcasts aqui no Brasil, né? Basicamente, quase todo mundo teve podcast, alguns já acabaram, outros continuaram, né? Mas acho que os mais famosos são o Flow, né, que começou aqui no Brasil, o Podpah, o Inteligência Limitada, né? Temos o Redcast também. Temos também o Pod Delas, né? Que é já um podcast, né, mais feminino. Tínhamos o Vênus, né, também, que era um podcast maior do feminino do Brasil, só que também já acabou. Então hoje eu vou trazer para vocês, né, convidados, né, que são bem famosos, né, que vieram aqui no nosso Brasil, né, e participaram né, de podcasts, né, brasileiros, né, porque todos os 7 aqui que eu vou falar para vocês, né, são pessoas, né, que são conhecidas, né, no mundo inteiro. Mas eu não vou colocar, tipo assim, atores brasileiros, né, que são conhecidos no mundo todo, porque por ter uma proximidade com o Brasil, né, é mais fácil trazer esses caras, né, como Rodrigo Santoro, Wagner Moura, né, entre outros assim, né, que são conhecidos, né, a Alice Braga, né, que são conhecidos assim no mundo todo, mas elas são brasileiras, né, então por ter uma proximidade com o Brasil, né, é mais chance delas vir. Então eu vou trazer praticamente, né, pessoas, né, mais gringas, né. Só que agora no nosso último lugar eu coloquei o Alfred Enoch. O Alfred Enoch, né, quebra um pouco do que eu acabei de falar, porque ele é brasileiro, né? Só que ele é um brasileiro, né, que foi criado, né, na Inglaterra. E basicamente, né, ele participou de uma das maiores franquias, né, best-seller que nós temos, né, que é Harry Potter, né? Que basicamente ele era um dos amigos ali do Harry Potter, né? Acho que o único amigo negro que participava que era da Grifinória, né? E basicamente, né, tinha até um papel de destaque, né? Ele apareceu, basicamente ele não teve um papel ali que ele aparecia tanto, mas ele estava sempre ali, né, como um dos amigos ali principais ali do Harry. E basicamente, né, o que ele fez foi que ele soube, né, que estava acontecendo esses testes para atores, né, participarem dos filmes de Harry Potter, e ele leu os livros de Harry Potter, né, isso é uma coisa já bem interessante, né, porque ele entrou bem criança, né, então ele leu os livros, né, e não achou nenhum personagem, né, que tinha as características, né, que era citado características, né, como se ele fosse negro. Então o que aconteceu foi que ele procurou, né, fazer testes em personagens, né, que não tinham falando quais as características deles, né, porque muitos personagens dos livros, né, eles não citam como é as características físicas dele, então ele procurou esses personagens, né, para poder ele ser, né, um dos atores ali que iria participar. E isso deu certo, ele passou no teste e participou, né, de uma franquia, né, muito grande, né, que era Harry Potter. Então, o 7º lugar eu coloquei ele, né? Só que eu coloquei ele mais baixo aqui porque ele já participou, né, de outras séries e tal, mas ele não. Mas ele, tipo assim, não ficou tão famoso assim por causa desse papel em Harry Potter, né? Mas ele tem outros papéis, mas comparado aos outros aqui, né, ele é um pouco menos famoso do que eles. Então, em 7º lugar, né, ficou o Alfred Enoch. Agora, em 6º lugar, eu coloquei o Vincent Martella, né? Que o Vincent Martella participou de muitas séries famosas, né? Muitas que são famosas aqui no Brasil, né? Como Todo Mundo Odeia o Chris, como também
The Walking Dead, né? Ele também apareceu, então ele é um ator bem famoso, e ele ficou, né, bem famoso também por ele falar, né, que ele é famoso no Brasil. Como ele sabe que é um sucesso muito grande, né? Todo mundo deu crise aqui no Brasil, mais do que é nos Estados Unidos, né? E o Tyler, né, que é um amigo dele, não gosta muito, né, dos comentários, das coisas que os brasileiros fazem, e o Vicente Martella, né, abraçou isso aí, né? Então ele veio pro Imagineland, né, do Ei Nerd, e também veio, participou de podcast, né, entrevistas, né, no programa de televisão, como o do Danilo Gentili, né, o The Noite, e ele também participou, né, do Inteligência Limitada, né. Houve um boato, né, que basicamente, né, ele estava cobrando cachê, né, para participar do podcast, tanto que o pessoal não chamou. O Flow disse que pagaram $5 mil, né, para ele participar. Eu não, falar a verdade, eu não achei um cachê tão alto assim, né? O cara veio dos Estados Unidos e tal, um cara que é famoso, já participou de várias coisas assim, mas o Flow tem aquela política de não pagar por convidado, né? Eu acho besteira isso, mas o Inteligência Limitada pagou e participou, né, do podcast, né? Que ele, já aproveitando, né, que ele estava aqui no Brasil. Então, em sexto lugar, né, nós temos o Vincent Martella, né? Eu coloquei ele em sexto lugar porque vamos ter pessoas, né, muito mais famosas do que ele aqui nessa lista daqui pra frente. Em quinto lugar, né, foi um podcast recente que nós tivemos, né, no Podpah, onde tivemos o Shaquille O'Neal, né? O Shaquille O'Neal, né, ele é uma figura, né, muito conhecida, né, tanto no basquete como ele também já participou, né, de produções, né, cinematográficas, né. Tem até um filme da DC Comics, né, que é o filme do Aço, né, que é aquele herói que é baseado no Superman, que ele também já fez, né. Então, basicamente, ele é um ator e artista, né, muito famoso, né. Então, em quinto lugar, né, eu coloquei a participação, né, do Shaquille O'Neal no Podpah. Já em quarto lugar, eu coloquei o Terry Crews, né, que é o Julius, né, nessa série, e tem vários outros filmes, né, de sucesso que ele já fez, né, como As Branquelas, temos também os Mercenários, né, que ele também aparece, então ele é um personagem, né, muito famoso. Ele já foi jogador de futebol americano também, né, só que ele partiu, né, com as produções, né, cinematográficas. Aí ele participou, né, do podcast de Mais de 8 Minutos, né, que é com o Rafinha Bastos, né, um podcast que ele tem, que ele grava, basicamente não é ao vivo, né, ele grava com algumas pessoas e depois vai soltando aos poucos. E, basicamente, né, ele tem uma ligação muito grande, né, porque o Rafinha, ele é um artista, né, que é conhecido internacionalmente também, como ele foi lançar, fazer comédia, né, nos Estados Unidos, então, basicamente, ele é muito famoso por lá também. E o Terry Crews, né, ele é um cara muito acessível, tanto que uma vez ele veio viajar ao país, né, e o Hélio de la Penha, né, já contou que ele chamou ele para participar, né, do Cacete Planeta, né, que tinha um negócio que era de super-heróis, né, com poderes bestas ali, e o Terry Crews, né, participou, né, como um dos caras ali foi convidado e participou numa TV local, né, sem estrelismo nenhum, né, ele é um cara que parece ser muito gente boa, né, e muito legal. Então o Terry Crews aqui ficou no nosso quarto lugar. Já em terceiro lugar, né, eu coloquei o Zack Snyder, né, no Podpah, que o Zack Snyder, né, foi quando ele veio para CXP, né, e tinha uma parceria com o Podpah que ali ele ia entrevistar algumas pessoas, então eles entrevistaram, né, o Zack Snyder, né? Que o Zack Snyder, né? Ele é muito conhecido, né? Porque ele participou de muitos filmes da DC Comics ali, né? Como Superman, como Liga da Justiça, né? Até tem o Snyder Cut, né? E temos também, né? Que ele participou do filme 300, né? Que é um filme muito famoso, né? Tem até um brasileiro que é muito famoso por causa disso, que é o Rodrigo Santoro, né? Então, é um cineasta, né? Um dos mais famosos que nós temos, né? No mundo atualmente, né? Que conversou, né? Com os brasileiros aqui, né? No podcast. Então, em terceiro lugar, né? Ficou o Zack Snyder, né? No Podpah. Então, em segundo lugar, né, eu coloquei o Chris Hemsworth, que ele participou, né, que é o Thor, né, pra quem não tá ligando o nome ao personagem, que é o Thor, ele participou de MIB, Homem de Preto, participou também de o Resgate, então, ele é um ator, né, muito famoso aqui no Brasil, e esse ator, né, participou do podcast, né, do Podpah também. O Podpah também trouxe já muitas pessoas, né, muito famosas, e ele trouxe, né, ele, que é um ator australiano e tal, e é muito legal, né? Muito legal a participação dele. Ele traz uma comida, né, típica da Austrália, ele experimenta uma comida típica brasileira, né? Então é bem legal, né? O jeito que ele participou, né? Eu acho que tem uma cena bem engraçada, né? Porque ele traz um tipo de manteiga lá que tem da Austrália, né? Uma coisa basicamente parece com uma manteiga, e ele abre o pão, passa a manteiga no pão, né? E o Igão, né, fica deslumbrado, né? Porque é o Thor que tá ali, basicamente, né? Que eles já assistiram muitos filmes, né, durante a adolescência deles, e eles ficam falando, caramba, ele tá cortando o pão pra gente, tá passando coisa pra gente, e o tradutor traduziu isso pra ele, e ele ficou, ele deu risada, né, porque estavam, assim, abismados, né, que eles conseguiram, né, feito desse, né, de trazer o Chris, né, para o programa deles, né. Então, Chris Hansen aqui no Podpah.
Agora, em primeiro lugar, né, eu acho que não tem como fazer. Acho que ninguém vai conseguir um feito tão grande como esse, né? Que é trazer, né, o Ryan Reynolds, né, e o Hugh Jackman ao mesmo tempo, né, no podcast que foi feito também do Podpah. Porque eles estavam no Brasil, né, para poder. Basicamente, eles estavam ali para divulgar o filme, né? E acabou, né, que eles que era o filme, né, do Deadpool 3, né? Que iria aparecer eles dois, né? Então, basicamente, né, eles fizeram, né, essa aparição aqui no podcast brasileiro, que foi muito legal, né? E é um negócio bem legal, né? Porque basicamente eles estavam sendo bem criticados nesse tempo, né? E eles falaram, né, que nunca se sentiram tão bem, né, em uma entrevista como foi com eles dois, né? Então, basicamente foi basicamente, né, uma valorização, né, do trabalho deles. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Até jogo.